Como a humildade fortalece nossas relações com os outros. A humildade é uma das características mais importantes para construir relações duradouras, saudáveis e cheias de amor. Ao contrário do orgulho, que muitas vezes leva a conflitos e isolamento, a humildade abre nossos corações para outras pessoas, permitindo a construção de um entendimento mútuo e o fortalecimento dos laços. A Bíblia frequentemente destaca o valor da humildade nas relações, e a psicologia confirma seu impacto positivo em nossa vida social. Na carta aos Filipenses, Paulo encoraja: não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Estas palavras lembram que a humildade é uma atitude que coloca o bem dos outros no mesmo nível que o nosso, construindo respeito mútuo e harmonia. Jesus nos dá um exemplo perfeito de humildade. No Evangelho segundo João, lemos como Jesus, embora fosse o Senhor, lavou os pés dos seus discípulos, dizendo: dei-lhes o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 15. Seu exemplo mostra que a verdadeira grandeza se manifesta em servir aos outros, e não em dominar. A psicologia destaca que pessoas humildes lidam melhor com os relacionamentos, pois são mais empáticas, abertas às opiniões dos outros e menos propensas a conflitos. A humildade nos ajuda a evitar um foco excessivo em nós mesmos e permite entender melhor as necessidades e sentimentos dos outros. Como a humildade fortalece as relações na prática? Primeiro, nos permite ouvir os outros com atenção e respeito. Na carta de Tiago, lemos: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. A habilidade de ouvir é a base para o entendimento e a construção de laços profundos. Em segundo lugar, a humildade nos ensina a reconhecer erros e pedir perdão. No Evangelho segundo Mateus, Jesus diz: portanto, se você estiver oferecendo sua oferta no altar e lembrar-se de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. A disposição para a reconciliação constrói confiança mútua e fortalece relações. Em terceiro lugar, a humildade ajuda a evitar rivalidades e comparações. Na carta aos Gálatas, Paulo escreve: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e invejando uns aos outros. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Focar na construção, e não na rivalidade, cria um ambiente de cooperação e apoio mútuo. Em quarto lugar, a humildade nos permite perdoar e esquecer mágoas. Na carta aos Colossenses, lemos: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. O perdão nos liberta do fardo da raiva e permite que as relações se desenvolvam. Por fim, a humildade nos leva ao amor, que é o valor mais importante nas relações. Jesus ensinou: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12. O amor, enraizado na humildade, cria a base para relações duradouras e saudáveis. A humildade fortalece nossas relações,
pois nos permite olhar para os outros com amor e respeito, assim como Deus olha para nós. É uma postura que constrói pontes, resolve conflitos e traz paz. Como diz o salmista, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Livro dos Salmos, Salmo 34, versículo 19. Na humildade, descobrimos a força que transforma nossas relações e nos leva a uma vida mais plena. Que o que ouviste te traga paz.